Olá, olá pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma live aqui e hoje o tema é o seguinte: todas as pessoas têm uma história, exatamente, todas as pessoas têm uma história. Então vamos aqui comigo esperando o pessoal chegar para nós começarmos. Eu sei que vocês estavam loucos, ansiosos por esta live, nem jantaram esperando essa live, na verdade tenho certeza disso. Mas vamos começar aqui, vamos fazer disso um hábito, tá certo? Todas as terças e quintas, live para vocês. Eu não sei ainda se esse horário, provavelmente não esse horário. Eu gosto muito daquelas lives pela manhã, porque a pessoa já começa o dia com, uma coisa assim, uma substânciazinha. Ana Clara dizendo que eu desliguei. Claro que eu desliguei, Ana Clara. Eu com live em cima da hora e tu querendo conversar, mulher, não ia ter condição, não é verdade? Pois então, é isto. O Instagram está aí avisando ao pessoal. Vamos começar dentro em breve, tá certo? Então vamos lá, vamos embora. Olha só, pessoal, eu coloquei uma imagem aí na chamada dessa live, que foi a imagem daquele transexual que estava lá de flanelinha, né? Eu fui passando no sinal, ele parou, e aí ele foi limpar o meu vidro, e ele, não é que ele limpou o meu vidro, ele subiu no pneu e começou a limpar o vidro de cima do pneu, né? Assim, praticamente em cima do capô. E dançando lá e fazendo umas performances e tal. Eu achei aquilo, eu falei, meu Deus do céu, olha que negócio sensacional. E lá, feliz, jogando o cabelo, aquela coisa toda. Eu perguntei se eu podia filmar, ele disse que podia. Aí eu filmei, tudo certinho. E depois eu descobri a história, né? Que na verdade ele decidiu apresentar-se de maneira feminina. Só que tem uma filha. E que curioso, quando vai visitar a filha, que deixou aos cuidados de uma madrinha, coloca a veste masculina, vai tudo de homem, conversa lá porque não quer que a filha veja, enfim, algo dessa natureza. Muitas pessoas vieram me dar esse testemunho, né? E entre outras coisas que naturalmente não cabe dizer aqui porque é a vida particular da pessoa. Mas o fato é que, para além de uma figura folclórica que está ali no sinal, existe uma história, né, por trás daquela pessoa. E eu vendo essa pessoa e conhecendo a história dela, eu lembrei de uma outra live que eu fiz sobre o conselho, né, sobre a natureza do conselho. E também um outro momento em que falando sobre amizade e sobre amor, disse que uma das características básicas do amor é que é o seguinte, cara, o amor não atropela. Então, a amizade, o amor fraterno, ele só atropela quando ele erra. Mas o amor não atropela, a amizade não atropela. Aquilo que nasce genuinamente do amor não atropela. Porque quando você ama, você está agindo sobre uma coisa chamada liberdade, né? Mas não é só a sua liberdade de amar. É que quando a gente ama da maneira adequada, se a gente age em cima da nossa liberdade, é natural que a gente haja respeitando a liberdade do outro. Veja, a liberdade do outro é um negócio tão sublime, tão importante, que nem mesmo o próprio Deus acaba com ela. Então, o bom Deus, sendo onipotente, não atropela a liberdade humana, né? Ele, sendo Deus onipotente, não atropela a liberdade humana. E ele é o amor perfeito. Então, não faz sentido nós, em nome do amor, atropelarmos. Então, quando a gente atropela a liberdade do outro em nome do amor, na verdade, existe grande chance de não ser amor coisíssima nenhuma. Ser alguma outra coisa que a gente está colocando no nome do amor. Ser um outro sentimento, ser um sentimento de pressa, ser um sentimento de ira, ser um sentimento de despeito, ser um sentimento de revanche, ser um sentimento de vaidade, de ir lá e resolver a situação, ter o sentimento de vaidade de que você foi ouvido, de que você foi visto, de que você realizou, de que você fez e aconteceu, mas, muito provavelmente, não foi um movimento de amor, não é verdade? Então, quando a gente percebe isso, que a liberdade do homem não é sequer atacada pelo Deus onipotente, faz muito pouco sentido nós acharmos que nós iremos atropelar a liberdade e ainda assim amarmos perfeitamente. Se o amor perfeito do Deus que tudo pode não pode atacar a liberdade humana, muito menos o nosso amor imperfeito de criaturas que não podem nada se achem no direito de fazê-lo, não é verdade? Então esse é um primeiro ponto, né? O amor não atropela, porque o amor entende e vê claramente
que existe ali no outro uma liberdade, um conjunto de escolhas, porque veja que coisa incrível, que coisa maravilhosa. A outra pessoa é outra pessoa. Parece idiota isso que eu estou dizendo, mas a gente acha que não. Geralmente nós lidamos com os outros considerando os outros como extensão da gente, como extensão dos nossos desejos, como extensão dos nossos afetos, como extensão das nossas projeções. A gente não lida com os outros como sendo um outro, entende? A gente lida com o outro como se fosse assim, não, eu sei que ele é outra pessoa, mas você dá uma maquiada, você dá uma certa maquiada, né, para que o outro seja uma extensão sua, entendeu? Então a gente tem isso o tempo todo, a gente tem esse movimento. De modo que é impossível, e de fato é impossível, viver uma boa relação de amor, viver uma relação de sanidade, sem você perceber que a vida da outra pessoa tem um caminho que, por mais que você conheça a pessoa, por mais que você a ame, por mais que você conheça seus segredos, por mais que você conheça sua intimidade, por mais que você conheça sua história, o que ela sente, de onde ela veio, mais ou menos para onde ela vai, você não conhece a intimidade da outra pessoa. Você não conhece os segredos mais profundos da outra pessoa, ainda que ela tenha lhe contado tudo por um motivo muito simples. Nem ela própria conhece seus segredos profundos, porque essa liberdade e esse ser dele está ligado a uma coisinha chamada plano providencial de Deus. E o outro indivíduo, por mais que ele lhe conte tudo o que ele é e tudo o que ele sabe de si mesmo, ele ainda não vai conseguir se revelar inteiramente a você. Porque a natureza profunda do que ele é só é conhecida por Deus. As aspirações profundas de sua alma só são conhecidas por Deus. Os lugares onde ele deve estar no futuro só são conhecidos por Deus. Os recônditos mais escondidos do que aconteceu no passado só são conhecidos por Deus. As causas daquelas coisas que ele lhe conta, as causas profundas só são conhecidas por Deus. As consequências só são conhecidas por Deus. Então, por mais que você conheça o outro, saiba do outro, a ilusão de que o conhecimento da outra pessoa lhe dá direito sobre a história da outra pessoa é uma ilusão megalômana. O fato de você conhecer a outra pessoa e simplificar e reduzir a história dela, aquilo que você conhece, é uma ilusão megalômana. É loucura. É loucura. Simples assim. Não tem para onde correr. É pura loucura. Entende? Então, nós temos que ter na nossa cabeça que o outro é o outro. Ele não é uma extensão dos nossos desejos. Por mais que eu o conheça, eu não tenho como conhecê-lo profundamente. Por mais que ele tenha me dito tudo, ele não tem como me dizer tudo mesmo, porque o seu ser mais íntimo e a sua constituição mais profunda só são conhecidas por Deus. Então, a aproximação com o outro tem que ser sempre uma aproximação respeitosa. Tem que ser sempre uma aproximação respeitosa, o máximo que conseguir. O máximo que conseguir, mesmo quando a pessoa lhe dá liberdade sobre a sua história. Entende? Então, às vezes a pessoa diz assim, chega gente dizendo, rapaz, meu marido tá de tal e tal maneira e eu quero um jeito de fazer ele... Como é que você quer um jeito de fazer ele fazer as coisas? Como vai ser esse jeito? Vai ser adestrando? Vai ser impondo castigos físicos? Vai ser colocando uma arma na cabeça dele? Como é que você vai fazer isso? Não tem outra maneira de fazer isso do jeito que você quer, senão com tirania. Então, se você não quiser exercer a tirania sobre o outro, você vai ter que ter uma outra estratégia. E um problema da tirania com relação ao amor é que a tirania não compra o amor, porra. A tirania não compra o amor. Não tem como você comprar o amor de maneira tirânica, de maneira impositiva. Ainda diz o Cântico dos Cânticos, ainda que eu desse tudo o que eu tenho para comprar o amor, essa pessoa, ainda que uma pessoa desse tudo que tem para comprar o amor, essa pessoa seria tratada com desprezo. Porque o amor não é comprável, o amor não é obrigável. Entende? Você não impõe o outro a amar. Então, as relações de amor que são baseadas
nesse desrespeito com a história do outro, com certas características do outro, você só vai conseguir fazer isso com tirania. E a tirania nunca, nunca, nunca vai conseguir gerar movimentos de amor. A tirania não vai gerar movimentos de amor. Alguém disse ali, ninguém muda ninguém. Calma. Ninguém muda ninguém à força. Mas toda mudança baseada no amor é possível. Se ninguém muda ninguém, a possibilidade da gente ter amizade com Deus não existiria, porque Deus é alguém. Deus é alguém que tenta nos mudar. Ou seja, Deus é alguém mudando alguém, entendeu? Então, se ninguém muda ninguém, esqueça essa história de cristianismo. Porque o cristianismo não é um conjunto moral de norminhas éticas. O cristianismo é um relacionamento de uma alma com uma outra pessoa, que é a pessoa do Verbo encarnado. Então, sim, alguém muda alguém, mas muda não de maneira tirânica, né? E se mudar de maneira tirânica, ele vai conseguir até um certo comportamento. Ele vai conseguir até mudar ou incutir um certo comportamento, mas ele não vai conseguir comprar o amor. Esse é o ponto. Não vai conseguir comprar o amor. Entendeu? Então, bora lá. Quando a gente se aproxima e percebe que cada pessoa tem a sua história, significa dizer que mesmo aquelas pessoas mais próximas têm a sua história e a gente tem que parar com a megalomania de achar que conhece. Entende? Existe um mistério no outro que nós nunca teremos acesso. Existe um mistério no outro que a gente nunca vai ter acesso. Você é pai e mãe, cara, seu filho é uma outra pessoa que, deixa eu lhe dizer, você não conhece. Não, mas eu conheço tudo do meu filho. Conhece não, meu filho. Não conhece não. Você não conhece praticamente nada do seu filho, né? O outro sempre será um mistério. Isso vale para relacionamentos. O outro sempre será um mistério. Então a gente tem que se aproximar das pessoas com essa humildade de saber que a gente não vai ter como conhecê-la completamente. E a gente não vai ter como mudar a pessoa batendo com o martelo. Isso é um impossível. A única maneira de mudar é mudar no amor. E o amor exige liberdade. Veja, não existe amor sem liberdade. Esse é um ponto. Ninguém pode ser forçado a amar. Do fato de que cada pessoa tem uma história, isso nos leva também a tentar agir o máximo possível com certa misericórdia. Com certa misericórdia. Por quê? Porque como cada indivíduo tem uma história, certamente tem coisas ali, tem situações que você viveu com aquela pessoa que estão alicerçadas em pontos da personalidade dele que nem ele sabe, em pontos da história dele que nem ele conhece os efeitos. Não estou dizendo que isso é sinal verde para passar a mão na cabeça, né? É sinal verde para dizer que o errado foi certo e que o certo foi errado. Não estou falando isso. As coisas que são erradas são objetivamente erradas e devem ser corrigidas, mas entre você corrigir alguém de um dado realmente objetivo e entre você ter a soberba luciferina de que do fato do outro errar você o conhece completamente, existe um abismo muito grande. Existe um abismo muito, mas muito grande. Entende? Então, o outro sempre será um mistério. A gente não pode ter a soberba de achar que conhece totalmente. E a gente sempre tem que ter, baseando-se nisso, uma certa misericórdia com relação aos comportamentos e os erros, porque esses comportamentos e erros podem estar alicerçados em partes da história do outro que nem o outro sabe. Né? Cara, quando essa coisa encaixa, você entende que muitas questões de familiares, muitas questões de relacionamentos poderiam ser resolvidas, entende? Poderiam ser resolvidas com essa noção do mistério da outra pessoa. Poderiam ser resolvidas com essa noção de uma certa santidade da intimidade do outro. Mas, Pedro, o fulano é um cão, um psicopata. Eu sei, filha, a gente não está falando disso. Eu estou dizendo que existe um grau da intimidade dele que é inacessível. Eu estou falando aqui essa sacralidade como a sacralidade daquelas coisas às quais não se tem acesso por meios naturais, às quais não se tem acesso de maneira aberta. Veja, nas coisas santas há sempre como uma espécie de véu, não é? É como ver no espelho confuso, na linguagem de Paulo Apóstolo, né, de São Paulo. Então a gente vê as coisas como no espelho borrado, a gente não vê as coisas face a face.
Existe um véu sobre as coisas sagradas. E sendo a intimidade de cada homem, e sendo a estrutura íntima e profunda de cada alma, a morada do Deus Altíssimo, ela é sagrada também. E como todas as coisas sagradas, existe um véu sobre ela. Existe um véu. E o véu que cobre as coisas sagradas, ele só pode ser tocado de duas maneiras. Ou ele pode ser tirado com reverência, ou ele pode ser rasgado de alto a baixo. Quando ele é rasgado de alto a baixo, poucas coisas boas acontecem. Porque só quem tem o direito de rasgar o véu do templo, vejam só, é aquele que costurou o véu do templo. Só quem rasga o véu do templo é quem teceu o véu do templo. Todos os outros não têm o direito de rasgar o véu do templo, eles aproximam-se do véu do templo. Então, aquela intimidade, né, aquela coisa mais profunda que existe na alma humana, sendo santa por ser morada de Deus, também está coberta com o véu. E nós, como não tecemos o véu, só temos como nos aproximar de maneira respeitosa. Né? E aquele que costurou o véu, ele vai levantar e vai fazer com que a gente veja o negócio. E vai fazer com que as coisas aconteçam. E vai fazer com que aquele movimento seja gerado. Entende? Isso vale para filhos, isso vale para relacionamentos, isso vale para casamentos, isso vale para amizades, isso vale para o senhor que está pedindo na rua, isso vale para o ladrão que lhe assaltou, isso vale para a pessoa que lhe fez muito mal, isso vale para a pessoa que lhe causou um trauma, isso vale para a pessoa que lhe traiu. E aqui onde está a dificuldade inteira. Aqui onde está a dificuldade inteira do cristianismo, né? Assim, é você amar o inimigo. Um dos significados de amar o inimigo é perceber esse núcleo de sacralidade na alma daquele que lhe fez o maior mal possível. Né? Só perceber isso já é um ato de amor. Porque é um ato de percepção da liberdade do outro. Né? Já é um olhar divino, no sentido que é um olhar mais parecido com o olhar que Deus olha. Entende? Então, assim, cara, todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história. Entendeu? A gente tem que levar em conta isso nos nossos relacionamentos, tem que levar em conta isso nas coisas que nos acontecem, né? Todos têm uma história. Então, vocês estão gostando? Muita gente chegando agora, né? Infelizmente, eu estou fazendo lives curtas, né? Não vai ser live de 1 hora, de 2 horas, nada disso. Lives mais breves, tá certo? Eu quero que vocês deem um print. Acho que ao longo da live muita gente já printou. Dê um print, tenha sempre o costume de dar um print nas lives, certo? Dizer, falar alguma coisa, dizer o que aprenderam, fazer um videozinho dizendo o que viram na live, apontando, mandando essa live para as outras pessoas. A live vai ficar salva por um período aqui no meu Instagram. Então mandem essa live para outras pessoas, tá certo? Para pessoas que vocês acham que precisam, que vocês gostariam que escutasse. Eu também não estou nem enrolando muito para começar. Dou boa noite, espero um minutinho o pessoal chegar e já entro no assunto. Exatamente para quando mandar para as outras pessoas, ninguém ficar demorando muito, já entrar no assunto de uma vez por todas, beleza? Então, pessoal, basicamente é isto. Muitíssimo boa noite. Fiquem com Deus. Lembrem sempre de rezar por mim. Tirem o print, mandem. Vou até fazer aqui, tá certo a pose? Ótimo, excelente. Então, mandem o print, mandem a live. É isto. Muitíssimo obrigado e fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu!